Existe algo fascinante na história da humanidade. Desde muito antigamente até os dias de hoje, o ser humano sempre praticou rituais, seja acendendo velas, seja dançando em volta de fogueiras, seja chamando a chuva ou desenhando em cavernas, ou orações repetidas ou mesmo ritos, né, de diferentes formas, ervas queimadas, amuletos criados, quaisquer que fossem as crenças ou rituais. A verdade é que povos de diferentes continentes, de diferentes épocas, separados por distâncias e pelo tempo, sempre praticaram rituais, chegando intuitivamente na mesma informação de que existe um grande poder na intenção humana. Mas afinal, o que é que faz, que traz tanto poder, né, tanta crença dentro da magia para as pessoas? Bom, se você ainda não me conhece, eu sou Luciana e eu tô aqui nesse canal falando sobre tarô, magia, práticas de grimoire, e nesse vídeo eu vou falar um pouco para vocês sobre o poder da intenção na magia e na manifestação da sua vida, e especificamente de uma prática que é o sigilo, um ritual de manifestação que existe hoje na crença da magia. Além de falar um pouco sobre ele, sobre o que é o sigilo, eu também vou mostrar para vocês aqui como é que se faz um sigilo. Mas então, por que será? O que faz com que a magia seja tão poderosa para tantas pessoas? Seriam forças espirituais? Seria algo do invisível? Ou talvez seria os símbolos? Ou quem sabe os objetos? A psicologia? Ou talvez até a união de tudo isso? Talvez a resposta não esteja tanto no que está de fora, mas algo que está de dentro. Talvez a resposta não sejam os objetos, talvez a resposta não seja o que temos aqui no mundo exterior, mas sim o que acontece dentro de nós, de cada um de nós, quando na verdade impregnamos qualquer ação com a nossa intenção. Porque se você perceber, muitas vezes duas pessoas podem fazer o mesmo ritual, o mesmo exercício e ter resultados absolutamente diferentes. Às vezes a mesma vela, o mesmo lugar, o mesmo canto, o mesmo movimento, mas ainda assim um resultado absolutamente diferente. E eu te digo que provavelmente isso acontece porque na magia o ritual não é o centro do que realmente importa, e sim a intenção, a força da intenção que é colocada dentro do ritual e do processo. E entenda a intenção na magia não apenas como o que você quer muito, eu quero tanto um grande emprego, eu quero tanto ficar rico, eu quero um grande amor. Não necessariamente o que você quer tanto, a sua vontade indireta, é o que nós chamamos na magia de intenção. Não é só o querer muito. Na verdade, na magia, a intenção é a direção consciente da sua vontade. É quando o pensamento, emoção e foco começam a caminhar juntos. Porque normalmente, naturalmente, o pensamento humano, ele é um pensamento disperso. Geralmente a gente acorda cheio de energia, tenho vontade, quero fazer isso. À tarde você já perdeu um pouco aquele foco. De noite, você já desistiu. E a intenção mesmo, ela acontece quando existe um alinhamento interno profundo. Quando o pensamento deixa de ser algo passageiro e passa a ser um comportamento cadenciado, coerente e permanente do seu estado de ser, conectado com a sua emoção, com os seus sentimentos e com as suas vontades, se transformando assim em uma decisão emocional e consciente dentro da sua própria mente. Certamente é por isso que na magia nós sempre enfatizamos tanto a sua presença, a sua consciência, o seu comportamento e o seu estado logo antes de começar um ritual. Porque no fundo, palavras ditas sem de fato você ter emoção são apenas sons jogados. Um ritual que você encene e que você na verdade não coloca ali toda a sua emoção é apenas um teatro. E símbolos sem intenção são apenas desenhos. Mas aí você pergunta, então por que na verdade o ritual ele tem tanta força, né? Por que ele potencializa a intenção?
Ele potencializa a intenção porque muitas vezes ele é uma linguagem do subconsciente. Pensa por um instante, pensa. Quando a gente quer ficar com uma pessoa, a gente faz um casamento, que é um ritual. O funeral é um ritual. Aniversários, cantar parabéns. A religião tem vários rituais. Na verdade, a vida ela é repleta de rituais, uma festa. Ela é repleta de rituais que muitas vezes simbolizam emoções, simbolizam sentimentos, simbolizam momentos que muitas vezes, inclusive, ficam marcados na sua história para sempre. E isso tudo porque muitas vezes o subconsciente ele consegue conversar muito melhor com a simbologia, muito mais do que com palavras, muito mais do que com a comunicação verbal ou lógica que passa pelo nosso consciente. Os rituais, eles muitas vezes acessam as profundezas da mente humana, conseguindo se comunicar de uma forma muito mais eficiente. Algo que muitas vezes a gente não consegue se comunicar, se perceber com apenas a nossa mente lógica, que está tão envolvida com o que nós consideramos lógico ao nosso olhar. Então, quando você cria um altar, quando você acende uma vela, quando você pega um amuleto, quando você constrói todo um ritual com ervas que possuem significados, com espelho, ou com cheiros, ou com sons, ou com diversas formas de você trabalhar os seus sentidos, com o calor da chama, com o vento, com N formas de você transformar um ritual, né, em movimento, em sensações, o próprio silêncio. Tudo isso de um ritual vai entrar de uma forma diferente para você e vai acessar o seu subconsciente sem passar pela sua mente consciente. Algo muda internamente. Aquele momento passa a ser diferente. O ritual, ele quebra o estado automático da consciência, ele cria presença, ele cria foco, ele cria conexão emocional. E talvez o subconsciente responda muito melhor a isso. Porque parece que o subconsciente parece compreender símbolos e emoções de uma forma muito mais profunda do que a nossa linguagem racional. Talvez seja por isso que quando a gente fala o pensamento positivo, falar positivo, muitas vezes não funciona como funciona um ritual, quando ele é muito bem feito e muito bem vivido. Porque um ritual, ele produz conexão física, ele produz a chama da vela que cria um calor, o incenso que traz um perfume, a erva queimando, o barulhinho da erva queimando, às vezes a água pingando, o visual, a conexão que se cria de diversas formas, a música talvez tocando, o toque dos objetos, o sino, o poder das palavras naquele momento, tudo gera um simbolismo que muitas vezes é captado de uma forma muito mais eficiente pelo subconsciente, sem que a mente consciente consiga barrar aquela informação. Toda aquela atmosfera construída e criada acaba comunicando que algo importante está acontecendo. E sabe o que acontece nesse momento? Aquele pensamento, aquela vontade, aquela intenção, ela para de ser apenas um pensamento, algo abstrato. E ela começa a ser colocada de forma concreta na vida, no tato, na realidade. É como se você estivesse já manifestando nos objetos e nas coisas e naquele momento, naquela situação, o que você de fato associou com a sua intenção. E talvez seja exatamente aí o momento em que a manifestação acontece. Porque quando a intenção ela é colocada como um símbolo, uma emoção, uma presença, ela acaba reorganizando a nossa mente. E aí tudo começa a mudar de alguma forma internamente. Nosso foco muda, a nossa percepção amplia, a coragem às vezes falha, permanece. Mudamos comportamentos, passamos a enxergar, às vezes, oportunidades que antes não conseguíamos nem ver. A verdade é que alteramos padrões emocionais e, aos poucos, começamos a transformar algo dentro, e esse algo dentro transformado, ele passa a ganhar forma no mundo externo. Talvez não como um milagre que surgiu do nada, mas como uma transformação interna que gerou reflexos em todos os pontos da sua vida. E assim fez uma transformação invisível entre consciência,
emoção e realidade. E então você começa a manifestar coisas na sua vida que você sempre desejou. E o que é interessante aí que você começa a perceber é que certamente a magia não está em você controlar o universo, mas talvez em você controlar a si mesmo e a forma como percebemos a vida e o estado invisível com que a tocamos. Em muitas tradições antigas, por exemplo, é muito comum e é o mais natural, até hoje em dia, você consagrar as suas ferramentas, por exemplo. Porque você, na verdade, coloca intenção e emoção em cada um dos seus objetos. Porque uma vela, por si só, é só parafina. Um tarô, por si só, eles são apenas cartas. Um amuleto é apenas um metal. Na verdade, é a consciência humana que coloca o simbolismo a cada um dos objetos. E é exatamente nesse encontro entre intenção e símbolos que nasce a magia. Só que a magia também não é só você querer algo e fazer aquilo para aquilo acontecer. Na verdade, existe até essa crença hoje, quero manifestar isso. Como que eu manifesto isso aqui rápido? Na verdade, na magia ou na vida, na própria manifestação como tudo, a gente precisa de presença, a gente precisa de foco, a gente precisa de direção. Porque se você pensar bem, o universo, a vida tá aí para te ajudar a manifestar e construir tudo o que você desejar. Mas se você não tiver direção, se você tiver foco, você não consegue chegar em lugar nenhum. Por exemplo, se você pegar um carro e não souber para onde você vai, você pode ficar dando voltas. Se você pegar um monte de tijolos e não tiver um planejamento ou uma planta para como você vai seguir, você simplesmente vai deixar aquilo ali tudo jogado, você não vai construir nada. Toda construção, ela precisa antes de um planejamento, ela precisa antes de uma visualização. Então, se eu quero construir uma casa, eu vou chamar um arquiteto que vai fazer um projeto, um engenheiro, e ele vai fazer aquele projeto no mundo das ideias e depois eu vou colocar em prática, com intenção e com foco, com direção, com persistência, com permanência, com presença. Porque senão, você vai só ter um monte de equipamentos e material espalhado. Porque no final das contas, a intenção sem consistência, ela se enfraquece. A intenção sem ação, ela simplesmente se dissipa, ela nem existe. Mas é claro que tudo começa na intenção, começa naquela força, e junto com o foco, com a determinação, com o simbolismo, com a construção da comunicação entre o subconsciente e o seu subconsciente, você vai criando lentamente uma nova percepção da realidade, da sua história, o seu eu começa a se transformar. E aos poucos, a sua própria realidade vai se transformando e vai manifestando aquilo que você gostaria. E aí é onde está a grande magia, o grande poder. Então, o que seria o sigilo? O sigilo é um grande exemplo dessa construção de um símbolo que vai representar a sua intenção, não por palavras, mas por simbolismo, e que vai ter um acesso direto ao seu subconsciente. Então, eles são símbolos especificamente criados para representar uma intenção específica e que nós colocamos no papel, na fórmula de símbolos, e que vão, na verdade, representar dentro de algum ritual ou por si só a intenção específica que você colocou no papel, por exemplo. Os sigilos, eles são muito usados no que se chama de magia do caos, né, que é uma magia mais livre. E os sigilos, eles, então, na verdade, eles condensam aquela ideia, aquela intenção dentro de alguns traços, né, onde você faz um desenho. Esse desenho vai simbolizar para você, naquele momento, naquele ritual, naquela situação, o que você gostaria de manifestar. Então funciona assim, começa desse jeito. Você constrói uma frase curta, normalmente, que você quer manifestar. Eu quero estudar na universidade. Eu atraio prosperidade. Eu atraio um amor verdadeiro. Então você tem uma frase de algo que você quer construir e aquela frase vai ser transformada em símbolos que você vai usar muitas vezes. Eu vejo que, tenho visto que são diferentes formas de você obter o seu símbolo, né?
Mas, por exemplo, algumas que eu já olhei, que são bem comuns, é você cortar as vogais e aí você usar as consoantes sem repetir, mas juntando elas de uma forma que dê um símbolo, um desenho que você goste e que seja interessante. De tal forma que você vai associar esse desenho, esse símbolo, ao que você está colocando como intenção. Aquele símbolo passa a ser para você, para sua mente subconsciente, um sinônimo da sua intenção. E ele vai acessar a sua mente mais profunda, passando de uma forma meio direta pela sua mente consciente racional. Aquelas letras, elas se fundem e elas criam, né, um novo desenho. E sabe o que é legal, interessante? Porque aquilo simplifica um pouco, né? E ao mesmo tempo, com isso, a gente foge, ela cria uma ponte, né, entre o consciente e o subconsciente, mas meio que você foge um pouco do crivo da mente racional. Porque a mente racional, ela boicota a gente. A mente racional, muitas vezes, fala assim, ah, você não vai conseguir. Ah, não, é muito difícil. Ai, não, isso é muito... Não, ninguém consegue. Você já percebeu como muitas vezes a nossa mente, ela começa a pensar assim, tá... Você vai conseguir correr isso, mas o fulaninho não conseguiu. Aí quando você vê, são milhares as formas que nós encontramos, sem querer, de boicotar nossas ideias. E muitas vezes a gente desiste até antes de tentar. Já não aconteceu com você? De você ter uma ideia, você construir aquela ideia, você imaginar, e quando de repente você desistiu antes nem de tentar? Talvez você fosse conseguir, muito provavelmente, mas a gente para no meio do caminho, a gente desiste, a gente se convence de que não é pra gente. Então você percebe que a mente consciente, ela faz isso em todos os momentos e todos os níveis. Então, às vezes, o que acontece aqui, muito, nós precisamos fugir do crivo e da crítica da nossa mente consciente racional. Porque a magia, ela não trabalha no racional. Aqui a gente está trabalhando no subconsciente, na manifestação. E fato é que o subconsciente funciona muito melhor com imagens, tá? Com imagens, com símbolos, com outras percepções que não a linguagem racional. Isso acontece no tarô, isso acontece com diversas ferramentas que se usa na magia e em outras situações, na psicologia. E isso não é de hoje, isso é antigo, né? Isso já existe desde que o homem é homem. Quando se jogava, quando a gente trabalha com as runas, quando você vê os símbolos nas cavernas, quando você vê as mandalas, quando você vê, na verdade, a simbologia em geral. É uma forma de comunicação muito mais antiga do que se imagina. Então, o sigilo acaba sendo a semente da intenção que você planta. E aí você constrói aquele desenho, aquele sigilo, e aí você vai ativar ele. Como que a gente ativa ele? Você vai ativar ele associando ele à sua intenção, no ritual, num processo de estar internalizando, de estar olhando, de estar imaginando. E quanto mais profundo e intenso ele for, mais ele vai ser eficiente. E depois que você internalizou aquilo, você olhou, você fechou os olhos, você imaginou aquele símbolo, você fez um ritual com tempo, com calma, com presença, conectado, focado, aí você coloca ele como algo que você fecha os olhos e ele pisca na sua mente. E aquilo vira a sua intenção. E aí de tal forma que ele se conecta com o seu subconsciente. E depois que você ativa ele, acredita-se que você não pode mais ficar olhando, ficar lendo, porque também tem isso, a mente humana, se você ficar vendo demais, olhando demais, deixa eu olhar, a gente ao mesmo tempo fragmenta. Porque a gente coloca tanta ansiedade, coloca tanta uma energia densa de ansiedade, que aí a nossa mente consciente faz com que aquilo não se concretize. É como se você tivesse que internalizar, colocar e soltar. E soltar como algo que vai ser construído, que está sendo construído, que já está no seu processo, mas que você já botou, já nasceu e agora você entrega. E aí, como que a gente faz? A gente coloca, ou você queima, ou você joga fora, ou você às vezes guarda num lugar que você não vai ficar olhando. Então você meio que tem que desconectar, porque você já fez o trabalho de ativar, de colocar a sua intenção, de colocar energia naquele processo, e agora o seu subconsciente vai trabalhar por conta própria, sem que a sua mente consciente fique olhando e fazendo o mesmo processo de autossabotagem. E assim, da mesma forma como nós falamos sobre a intenção, né, sobre os rituais, esse é um ritual. Você aos poucos vai se transformando, vai se mudando. Aos poucos as coisas internas suas vão mudando. E aí o seu mundo exterior começa a mudar com base em algo que você mudou por dentro. E esse para mim é o grande segredo da magia.
E isso, se você perceber, não é só na magia. Na verdade, se você for fazer uma análise, tudo é sobre isso. Quando você tem um ritual religioso, quando você coloca a intenção na sua oração, você tem um poder forte. Quando muitas pessoas fazem aquilo, o poder é incrível. Quando você vai fazer isso, fazer na psicologia, quando você vai fazer em todas as situações da sua vida, onde você coloca na física quântica, onde você coloca, na verdade, a sua concentração, o seu foco, no final das contas, tudo chega no mesmo lugar, que é a concretização baseado na forma como você mudou a sua percepção, ou mudou a forma de enxergar, ou mudou a forma de se comportar. Então, assim, eu vejo magia muito dessa forma. Eu vejo que tudo que a gente coloca com a intenção, a gente consegue nossos resultados. Mas a gente tem que sempre estar persistindo. Então, quando eu tenho, por exemplo, uma prática diária de tarô, onde eu sento e eu leio todo dia uma carta por dia, escrevo, faço um pensamento sobre aquilo, analiso, e eu tenho uma reflexão, aquilo faz com que nós estejamos conscientes, aquilo faz com que nós estejamos presentes. E a prática do diário, quando você escreve o que você vivenciou, as suas percepções, seus sentimentos, você começa a conseguir trabalhar aquilo, você começa a se transformar. Então tudo são momentos onde você tem uma consciência, uma presença, um foco, e onde você coloca a sua intenção, onde você coloca a sua vontade, onde você coloca a sua energia. E aí você vai movimentando a sua vida naquele sentido. Então é isso. Isso aí é a prática de magia, de intenção e o sigilo. E eu agora vou te mostrar aqui, a gente fazendo vai ser bem rapidinho. Vou fazer com vocês aqui um sigilo, para que vocês entendam na prática, assim, olhando, o que significa essa prática. Vamos lá? Então, como eu comentei com vocês, o sigilo é algo muito, muito simples, né? Então, por exemplo, eu vou pegar aqui, vou colocar aqui, eu atraio a prosperidade. Aí, bom, algumas pessoas falam pra gente riscar as vogais, outras não, outras falam pra você deixar as vogais. E tem outras formas até, você pode até fazer um desenho que você goste. Eu, na verdade, gosto da ideia da gente poder ser meio livre, sabe? O importante é você construir um símbolo e esse símbolo significar algo para você e você conectar ele e ativar ele de uma forma muito intensa e muito concentrada e focada no momento do seu ritual. Mas, de qualquer forma, eu vou seguir aqui o que alguns livros falam. Eu tenho lido, né, diferentes livros e alguns falam isso, eu já vi que outros fazem de uma forma diferente, mas eu acredito que todos eles têm o mesmo efeito quando você coloca a intenção. Bom, de qualquer forma, quando tiver algum outro tipo de forma de fazer, eu mostro para vocês também, mas aqui vamos lá. Então, eu vou riscar. Então, vamos dizer assim, vou riscar aqui as vogais, tá? Até porque também, quando fica muita... A ideia é diminuir um pouco a sua frase, porque senão ela fica muito grande, também tem isso, tá? Um dos motivos eu diria que é esse. E você pode ser criativo, você pode fazer do jeito que você quiser, né? Um pouco, assim. Não tem muita regra, né? Vamos dizer isso. O D eu vou colocar só uma vez, tá? O P também. O R também. Então vamos lá. Então eu tenho que colocar aqui o T, o R, o P, o S e o D. Então, são as letras que eu vou usar para fazer o meu desenho. E aí vamos lá, vamos ver como que nós vamos fazer esse desenho. Um dos que eu acho mais difíceis é o S. Então eu vou fazer assim, o S, eu vou fazer assim, ó, o S. Com esse S, eu talvez consiga fazer o D. Não, vou fazer agora o T. Esse é o T. Aí eu vou fazer agora, se eu fizer o P aqui, já não tá bom, né? Então eu vou fazer outro, tá vendo? Já quero fazer outro, já não gostei desse aqui. Então eu vou fazer outro, deixa eu fazer aqui primeiro o P, porque eu faço o P e já fiz o D, tá vendo? Ó,
Eu fiz o P, eu já fiz o D. Isso aqui é o D também. Então eu tenho o D e eu tenho o P. Isso. Ficou melhor. Aí agora eu tenho o R também, ó. Então eu tenho, esse aqui é o P, esse aqui sozinho é o D, e esse aqui é o R. Então eu já fiz o P, o D e o R. Agora eu tenho que fazer o T e o S. O S eu acho super difícil. E eu acho que eu vou fazer assim, ó. Então, vou pegar esse T e vou fazer assim. Esse vai ser meu T. E eu vou pegar o S e vou fazer assim, ó. Ficou interessante. E aí, então, assim, ó, aí a gente pega esse símbolo e faz num papelzinho separado já, mais arrumadinho pra você já. Ó, eu vou colocar aqui agora, eu vou tentar fazer de um jeito que esse S termine aqui, ó. Pra ficar assim. Então, eu vou primeiro fazer o T. Aí depois que eu fiz o T, você tá vendo que assim, a gente vai fazendo, até você, quantas vezes você fizer isso aqui, faz com que você já vai colocando isso no seu subconsciente. Ó, vou vir aqui fazer um S bem certinho, eu quero. Ó, meu S. Ó, dá pra ver que é um S, né? Aqui é o meu T vai vir até aqui. Ó, meu S. Agora, eu vou fazer aqui, igual esse S aqui, vou fazer o meu D, ó. Aí eu fiz meu D, agora eu venho fazer o... E eu fiz meu P também, né? Aqui tá o meu P, ó. E agora eu vou fazer meu R. E esse aqui é o meu sigilo sobre atraio a prosperidade. E aí, normalmente a gente faz, a gente ativa, e aí você pode dobrar em algumas vezes e colocar dentro de um vidrinho onde você vai deixar guardado. Você pode colocar onde quer que seja que você queira, né? E aí, ou você também, por exemplo, pode vir aqui, ó, quer ver? Queimar. E aí você pensa enquanto você queima, você imagina o que você tá entregando, ó. Sempre, claro, tomando muito cuidado com fogo, né? Aqui, por exemplo, eu coloquei aqui em cima, nem é o ideal, normalmente eu faço com uma coisa de como é que chama? Eu não coloco assim em cima não, não é comum eu fazer isso aqui não, tô fazendo agora porque eu tô fazendo um vídeo pra vocês. Mas eu coloco numa pedra, ou normalmente inclusive num caldeirãozinho de ferro. De qualquer forma, esse ramequim é um ramequim que vai em temperaturas altas. E aí, tá certo? Olha aí, ó. E aí, a gente queima e tá feito. Esse aqui foi o meu sigilo, atraiu a prosperidade. Um ritual, assim como outros que existem, mais um ritual que entra dentro desse conceito que a gente colocou aqui de intenção. Bem, então, esse aqui foi, na verdade, esse vídeo sobre intenção, sobre a visão que eu tenho de magia e de manifestação, a prática de sigilo, faça também. E se você curtiu, se você gosta de assuntos sobre magia, sobre manifestação, sobre rituais, né, sobre feitiços, continua seguindo o canal. Eu tenho tentado colocar conhecimentos que eu tenho aprendido recentemente, e também sobre o tarô, que é uma ferramenta que eu considero poderosíssima para
nossa qualidade de vida e para o nosso dia a dia, para a gente estar manifestando, para a gente estar se conhecendo, para a gente estar, na verdade, vivendo, certo? Então, muito obrigada para quem ficou até aqui, agradeço imensamente. Se você curtiu de alguma forma, então curte aí, me segue para me ajudar e fica com Deus e até a próxima.